O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Valdir, que serve a Deus junto ao altar, irmãos e irmãs, é maravilhoso poder, então, no dia em que celebramos a vida de um santo, uma festa realmente da igreja, mas especialmente numa memória como esta, e que percebemos as leituras que realmente condizem com a vida daquele santo. E hoje celebrando a memória de São Jerônimo, que por causa deste grande homem de Deus, que se converteu já aí aos 25 anos de idade, já se tornou sacerdote já quase aos 40, aos 38, mas que teve uma belíssima formação e que depois se dedicou a corrigir, a traduzir a palavra de Deus, não corrigir a palavra, mas corrigir as traduções, rever, a pedido do Papa Dámaso, e percebermos aqui na leitura, especialmente na primeira leitura, nos Salmos, mas também no Evangelho, que o Senhor manda os discípulos anunciarem o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. E vemos isso. O povo de Deus, depois de voltar do exílio, como nós estamos acompanhando as primeiras leituras, então o livro de Esdras, profeta Ageu, Zacarias, e agora vendo Neemias, o povo primeiro voltou do exílio para reconstruir o templo, os muros da cidade de Jerusalém, e agora está em assembleia litúrgica, como nós estamos aqui, escutando a palavra de Deus e renovando a sua aliança. Claro que a gente poderia lembrar aqui, porque o povo festeja e diz, olha, não é dia de alegria, ou melhor, de tristeza, mas de grande alegria. A alegria do Senhor é a vossa força. Não é dia de ficar triste. E a gente pode recordar muito o que vivemos na Semana Santa, em que nos reunimos em assembleia litúrgica naqueles dias para celebrar a grande vitória de Deus nas nossas vidas e a nossa aliança
aliança que Ele fez conosco e nós fazemos com Ele no sangue de Jesus. E na ressurreição proclamamos a grande alegria da vitória de Deus e festejamos. O povo vai para casa comer comidas gordas. E nós podemos também, diante da palavra de Deus, celebrar Deus nas nossas vidas. E é interessante que ainda diz assim, que todo o povo se retirou para comer e beber, e distribuíram também aos outros, e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Alegria por compreender a palavra de Deus. E claro, aqui, a nossa gratidão a Deus pelo dom da vida de São Jerônimo. Mas nós poderíamos realmente ficar aqui, lendo, meditando o que escutamos no livro de Neemias. Depois, se você quiser retomar aí o texto em casa. Mas também o que o Salmo 18, 19, aí nos diz: os ensinos do Senhor são sempre retos. Poderíamos ficar aqui nos deliciando da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. E ainda diz: mais desejáveis do que o ouro são eles, Senhor, os mandamentos, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Não sei se você já teve a oportunidade de comer e de se alimentar ali do mel e de mastigar ali o favo, onde a abelha ali produz o mel. Há uns anos atrás, no seminário, estava cheio de abelha lá e o rapaz foi tirar e deixou para nós lá um balde com favo. Oh, que beleza, hein? Estamos ali dias comendo, e que delícia! E a palavra de Deus é comparada a isso. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Mas ainda, os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos, é uma luz. Veja, nós sabemos que para os nossos olhos, para que a gente possa enxergar, nós precisamos de luz. A luz do sol, a luz dessas lâmpadas que fazem com que a gente enxergue. Porque se não tem a luz, a gente não tem essa capacidade de ver. Basta você estar num lugar que realmente com pouca iluminação, que você passa até a mão assim, você não consegue enxergar nem a sua mão na sua frente. Não somos como alguns animais que conseguem enxergar no breu. Precisamos realmente da luz da palavra de Deus. E aqui está, meus irmãos. Um homem sem a luz da palavra de Deus é um cego neste mundo. Nós podemos até ver muitas coisas, mas sem a palavra de Deus, nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga as coisas. E, na verdade, como a realidade é. Nós ficamos numa ilusão ou na escuridão e caímos num buraco, como Jesus diz no Evangelho. E veja, nem sempre apenas a palavra de Deus, o livro, que talvez você possa dizer a alguém: padre, mas eu não sei ler. Mas a gente falamos da palavra de Deus que é proclamada, que os 72 discípulos estavam anunciando o Evangelho da salvação, o Cristo, e que nós podemos ouvir e experimentar o Cristo Senhor. Ele é que é a luz. Ele é a luz do mundo. E é desta luz que nós necessitamos. E aqui a gente poderia, meus irmãos, trazer realmente alguns exemplos, falas do Cristo, que iluminam a nossa caminhada neste mundo, que parecem que às vezes vão no oposto do que o mundo ensina, mas que são luz para os nossos passos, lâmpada no nosso caminho. Por exemplo, aquilo que nosso Senhor diz: entre vós não deve ser assim, o maior é aquele que serve. Olha aí, uma lâmpada no nosso caminho. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, encontrá-la.
A vida do homem não consiste no acúmulo de bens. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. São palavras de vida eterna para nós, que iluminam nossa vida, que modificam, que transformam, que fazem com que a gente enxergue o real. Tudo isso aqui passará, mas minhas palavras não passarão jamais, diz o Senhor. E gostaria de trazer aqui um exemplo de luz na vida de São Jerônimo, que escutei, numa pregação falando sobre ele, que diz que ele, já convertido, era um homem assim, de um espírito de fogo mesmo, e penitente, e muito inteligente, teve uma formação clássica em Roma, e disse que ele teve um sonho, e ele escreveu isso numa carta a uma discípula, em que ele estava no juízo, e Nosso Senhor ali presidindo o tribunal, dizia que ele, perguntava quem ele era, ele dizia, eu sou cristão. E Jesus dizia que não conhecia ele, porque na verdade ele era um discípulo de Cícero, que era um grande orador, vamos dizer assim, um modelo, maior orador romano, e quem quisesse estudar ali, ele vendo o latim da Bíblia, daquelas traduções, achava uma coisa meio, sei lá, assim, tosca, né? E ele, um grande, né? Jerônimo ali, discípulo. E Nosso Senhor o reprovava porque parava nessas coisas ali e não realmente, diante da sua grande penitência, não via aquele passo mínimo que o Senhor lhe suplicava, ou melhor, que o Senhor lhe estava pedindo ali a dar, da humildade, do serviço. E aqui, cada um de nós pode parar e pensar que às vezes nós até estamos tentando servir a Deus desse modo, daquele modo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, e lá no nosso coração, lá no fundo de nossa alma, a gente sabe o que é que Deus está nos pedindo, está falando a nós, abandona isso, assuma aquilo, dobre-se, seja humilde, converte-te, põe colírio nos teus olhos, como diz o livro do Apocalipse. Põe a palavra de Deus, deixa ela iluminar os olhos. Muda de vida, Padre Alex, muda de vida. Entrega o que você não quer entregar. Dá o que você não quer dar. Converte-te a Deus, seja pobre, seja como uma criança, seja pequeno, seja humilde. Deixa a palavra de Deus ser uma luz na tua vida. Deixa a palavra de Deus transformar teu coração. E é assim com humildade que nós queremos nos aproximar da palavra de Deus e deixar que ela nos cure e nos transforme. Peçamos, irmãos, a Cristo Senhor, o humilde, que se faz pão para nós, que nos ensine, sim, a nos dobrarmos diante da palavra de Deus e ter as nossas vidas transformadas pelo seu amor e misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.